Antes de aprender funções, equações ou gráficos, existe um conceito que organiza toda a matemática. São os conjuntos. E é o que você vai aprender hoje. Como já falado anteriormente, a gente vai ter uma sequência de aulas agora falando sobre conjuntos e vamos iniciar aí uma aula introdutória, né? Uma aula onde você vai aprender os conceitos principais de conjuntos para que as próximas aulas fiquem mais fáceis. Então é muito importante que você aprenda tudo que eu estiver falando nessa aula introdutória para não ficar difícil, beleza? Então, vamos para a noção de conjunto, né? Quando a gente pega o conceito de conjuntos no dicionário ou no próprio Google, a gente vai ver que é um conjunto de elementos, uma mistura de elementos que tem alguma coisa em comum, ou na matemática, algum comando em comum, beleza? Então, alguma coisa que organiza eles em grupos, ok? Para a gente entender um pouco mais sobre esses conceitos, eu trouxe uns exemplos. Primeiro, o conjunto dos estados da região sudeste do Brasil. Qual que é a nossa tarefa agora? A gente vai escrever o conjunto que tem esses elementos, que são os estados da região sudeste do Brasil. A gente diz que esse aqui é um conjunto finito, ele é limitado. Só tem 4 estados no sudeste brasileiro, então ele é limitado aqui. Não tem mais que isso, não tem menos que isso. Então a gente diz que é um conjunto finito, ok? Aí, para representar um conjunto, sempre vamos colocar uma letra maiúscula. Aqui eu vou escolher a letra maiúscula, vai ser S de Sudeste, porque eu quero mesmo, para ficar mais fácil, tá? E aí, para representar os elementos que estão dentro desse conjunto, a gente vai abrir uma chave aqui e escrever esses elementos. Então, no estado, na região Sudeste, temos o estado São Paulo, Rio de Janeiro, Espírito Santo. Tenta aí falar comigo, aí vamos ver se vocês lembram. Qual que é o próximo? Minas Gerais. Beleza? Ok. Aí eu fecho aqui o conjunto, mostrando que esse conjunto ele é finito. A gente diz que esses estados, né, São Paulo, Rio de Janeiro, Espírito Santo e Minas Gerais, eles são elementos do conjunto S, que é o que eu já pré-determinei antes. Beleza? Para o próximo exemplo, temos o conjunto dos números primos. O conjunto dos números primos é um conjunto infinito. Então, como é que a gente vai representar isso dentro dessas chaves? Bom, vamos escrever aqui. Eu vou pré-determinar qual que vai ser a letra. Eu vou colocar a letra P, sempre letra maiúscula, tá? Para representar um conjunto. Abro a chave. Não é parênteses, não é conchete, é chave mesmo, tá? Aí vou escrever os números primos. 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19 e assim por diante. Ele é infinito, então a gente vai representar pelas reticências e a gente fecha a chave. A gente representa aí como conjunto infinito, ok? Indo para o exemplo número 3, temos aqui um conjunto muito parecido com o anterior, só que ele tem uma condição. E essa condição é que os números primos, eles devem ser ímpares e menores que 10. Temos aí as duas condições. Continua sendo um conjunto infinito? Dessa vez não, vai ser um conjunto finito. E tem poucos elementos que satisfazem essa condição que ele colocou aí. Eu vou falar que esse é o conjunto A, por exemplo, tá? Que eu quero. E aí eu abro a chave e aí vou escrever os números ímpares. Então, vou excluir o número 2. Então, começa com 3, 5 e 7. Ok? O 11 não vou colocar porque ele é maior que 10. Importante uma coisa, tá? Se ele falasse, por exemplo, ímpares menores que 7, você colocaria o 7? Não pode colocar o 7, tá? Porque ele quer, os números são menores que 7. Se ele quisesse que você incluísse o 7, ele colocaria menores ou iguais a 7. Ok? Aí, isso é muito importante, essas palavrinhas que muda muito na matéria de conjuntos. Muda muito os elementos que você vai colocar, tá? Igualdade dos conjuntos. Igualdade vem de igual, então é quando a gente fala que um conjunto é igual a outro conjunto. Como assim? Eu vou escrever outros conjuntos aqui. Vou falar que o conjunto B, ele representa esses números aqui, ó. O conjunto C, vou falar que ele aqui é 1, 2 e 3. E o conjunto D, eu vou falar que ele é 2, 1 e 3. E aí, eles são iguais? Eles são diferentes? Vamos pré-determinar aqui.
Por exemplo, o conjunto B, se a gente olha ali, ele tem 4 algarismos, né? 4 números ali, separados por vírgulas, 4 elementos. Mas não. Como eu tenho repetição, né, o número 1 ele está se repetindo, a gente não importa a repetição, só tem 3 elementos, é 1, 2 e o 3. Se está repetindo ou não, não importa, é 1, 2 e o 3, tá? A ordem também não importa. E se eu colocar 3, 2, 1, é o mesmo conjunto. Mesma coisa se eu falasse lá e mudasse a ordem lá do conjunto da região sudeste do Brasil. Será que mudaria o conjunto se eu trocasse a ordem? Nada a ver. Se eu mudar a ordem aqui, continua sendo o mesmo conjunto. Se eu colocar Minas Gerais em primeiro, Minas Gerais continua sendo um estado do sudeste brasileiro. E tá tudo bem, ok? Então a gente diz que esse B, C e D são conjuntos que são exatamente iguais. Outro exemplo que a gente pode incluir aqui é se eu falar aqui, por exemplo, que o conjunto E ele é o conjunto 1, 2 e x. 1, 2 e x, eu quero saber qual que é o número que representa o elemento x, sabendo que o conjunto E é igual ao conjunto D. Dito isso, gente, se o E é o mesmo conjunto do D, então a gente vai ver qual é o elemento que falta. Olha só, o conjunto E tem um ali, o 2 tem o 2 ali, o único que falta é o x, sendo o 3. Então, o elemento x é o número 3. Ok? Entendeu isso? Vamos para o próximo tópico aqui, que é os conceitos de conjunto unitário, vazio e universo. Trouxe uns exemplos aqui para você entender melhor. Unitário a gente já consegue pré-definir aí, já pensar como é que seria um conjunto unitário. Talvez o número 1, talvez com um elemento, vamos pensar. Números pares e primos, vamos representar esse conjunto. Vou colocar conjunto F, tá? Vou trocar as letras aqui, colocar letras diferentes. O conjunto Fzão, sempre maiúsculo. Números pares e primos. Para que satisfaça essa condição, que seja par e que seja primo ao mesmo tempo, só tem uma possibilidade, só tem um elemento possível, que é o elemento 2. Tá? Ele é o único par que é primo ao mesmo tempo. A gente diz que esse conjunto é um conjunto unitário, porque só tem um elemento, ok? Ah, professor, e se colocar o zero ali dentro? Se eu falar que o conjunto F, esquecendo essa condição, tá? Que o conjunto F só tem o zero. É um conjunto unitário? Sim, o zero é um elemento, tá? Por mais que ele não vá, é um número que não vale nada, né? Se você pensar nele sozinho, ele continua sendo um elemento. Então, não tem isso não. Vamos para o próximo exemplo. Números ímpares menores que 1. Se a gente pensar nos números ímpares, ele começa no 1, 3, 5, 7 e assim por diante. Só que a condição aqui está falando que deve ser menor do que 1. Então, são duas condições contraditórias. Ele quer os números ímpares, mas que seja menor do que 1. Não tem número assim. Então, como é que a gente representa isso? Precisamos dar uma resposta? A gente vai responder da seguinte maneira. Vou falar que esse é o conjunto G, tá? Então, G, abre parênteses, abre chave, quer dizer, e aí eu não coloco nada. Vou colocar zero? Não, zero é elemento. Não vou colocar nada. Aí eu fecho aqui. A gente diz que esse conjunto ele é vazio, não tem nada. Ou a gente pode representar que o conjunto G é igual a esse símbolo aqui, que é o mais conhecido. Então, se aparecer esse círculo com um traço cortado, uma barra ali no meio, ele é o vazio. O que você não pode colocar de forma alguma, tá? Abrir a chave e colocar o símbolo de vazio. Não, é uma coisa ou outra. Próximo exemplo. U é o conjunto dos números naturais. Bom, agora vamos iniciar o conceito de conjunto universo. Basicamente, gente, é um conceito mais fácil aqui. Conjunto universo ele é sempre representado pela letra U. Ele é um pouquinho mais comprido na parte de cima. Ele indica que é os números que estão sendo trabalhados naquela condição, naquele exercício. Então, se ele está falando aqui que o U é o conjunto dos números naturais, então dentro do conjunto U, ele vai ter só os números naturais. A gente vai ver nas próximas aulas o que é os conjuntos numéricos, né? Que é as classificações dos números, que é um dos exemplos desse, é o conjunto dos números naturais. Só para vocês entenderem um pouco melhor, os números naturais aqui são os números de contagem. Então, aqueles que começam no 0, 1, 2, 3, 4, 5. Não tem número negativo,
não tem número quebrado, não tem número de fração que dê um resultado com vírgula, no caso, e assim por diante. Então, são números de contagem mesmo. E aí, por exemplo, se eu pegar uma equação aqui qualquer, vou inventar uma equação e falar, a gente vai achar o x e vamos ver se o x, o valor do x, ele está dentro desse conjunto universo, dentro do conjunto dos números naturais, que são os números de contagem. Então, ó, passando o 5 para cá, fazendo uma equação do primeiro grau, bem simples, passei o 5 para lá, mudou de sinal, negativo, 6 menos 5 é 1. Ficamos aqui nesse momento um elemento de cada lado. Aí agora a gente vai passar esse 2 que está multiplicando, ele vai passar dividindo aqui embaixo do número 1, do outro lado. 1 sobre 2, se eu fizer essa divisão, ele vai dar 0,5. 0,5 é um número natural? É um número de contagem? Não, o número de contagem é 0, 1, 2, 3, 4, 5 e assim por diante. Ele não se encaixa nesse conjunto. Então a gente diz que o 0,5 não pertence ao conjunto universo nesse exercício. Ok? Olha a palavra que eu usei, pertence, que é o próximo tópico que a gente vai trabalhar agora, que é os conceitos de pertencimento. Apresento para vocês mais 2 símbolos aqui para a gente. A gente trabalha muito com símbolos nessa matéria, é muito comum. E aí temos esses 2 símbolos. Esse aqui é praticamente um E mais curvado e ele significa, no caso, pertence a. Tá? E ali o com tracejado, a gente indica a negação, né? Então, não pertence a. Quando é que você vai utilizar esse conceito de pertencimento? Quando eu estou comparando elementos dentro de conjuntos. Já falei para vocês o que são elementos. Os elementos são aquelas palavras, ou números, no caso, que estão dentro do conjunto. Então, vou pegar aqueles elementos e vou ver se ele pertence a esse conjunto. Entendeu o que eu estou falando? Olha só, só vou escrever aqui para vocês lembrarem que é elementos com conjuntos, que é onde a gente vai poder fazer essa comparação. Elementos com conjuntos. Então, utilizando esse conhecimento, o conjunto F, por exemplo, o 2 pertence ao conjunto F. O 3 não pertence ao conjunto F. Ok? Então, estou pegando elementos, comparando com o conjunto representado pelas letras maiúsculas. Agora, o estado de Pernambuco, ele não pertence ao conjunto S. O estado do Paraná não pertence ao conjunto S, mas o estado de Minas Gerais pertence ao conjunto S. Vou falar de outros números. O número 3, ele pertence ao número P, ele pertence ao conjunto P, ele também pertence ao conjunto A, ele também pertence ao B, o C, o D e o E. Entendeu isso? Ok? Agora na simbologia, como é que ficaria? Falando do 3, né? Ó, o 3 pertence ao conjunto A. O 3 pertence ao conjunto P, que é dos números primos. O que mais? O 5, ele pertence ao conjunto P, que é o dos números primos, lá que eu mostrei para vocês. Mas já o 10, ele não pertence ao conjunto P, que é o dos números primos. Entendeu isso? Trouxe aqui os conceitos principais. Aí na próxima aula vamos identificar um pouquinho mais as propriedades, principalmente da inclusão. E a gente finaliza a primeira parte aí dos conjuntos para dar uma sequência à matéria. Fechou? Bom, não esquece de deixar o seu like, de compartilhar com seus amigos e até a próxima aula. Se essa aula te ajudou, comenta aqui embaixo que eu quero saber. Um beijo e tchau!